Boa tarde, Ana. Marcela, do Grupo MK. Ana, ainda ontem no debate a gente falava sobre as pessoas gostarem muito da luz, da festa, da cor, do brilho do culto. Mas poucas se preocupam com a preparação, com o pré, que é a oração, que é a batalha espiritual. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente da batalha que vocês têm, de toda a preparação que vocês têm espiritual antes do evento, antes do grande culto. Olha, a gente conta com a ajuda de pessoas que não aparecem, que não tem a luz, o holofote, não tem os retratos, não tem o microfone na mão, não estão diante das câmeras. A gente conta mesmo com um exército de pessoas dispostas a darem o seu tempo, a darem o seu esforço em oração, em jejuns, em estratégias, em ajuntamentos de unidade. E esse trabalho dessas pessoas, eu creio que é o grande responsável por até nos mover como músicos, como cantores, como profetas ali na frente. É esse, sabe, esse movimento espiritual que está, assim, nos impulsionando, sabe? E nós tivemos esse ano, aqui no Rio de Janeiro, 3 seminários de intercessão, onde a pastora Zenete esteve aqui na cidade. E nesses seminários, pessoas de várias denominações, de várias igrejas estavam ali aprendendo um pouco mais, sendo ministradas na sua vida como povo de Deus, né? Sendo curados nas suas feridas, nas suas almas. E também tivemos muitos milagres, né? Físicos mesmo. Coisas aconteceram que trouxe um grande despertamento para a igreja do Senhor Jesus aqui no Rio de Janeiro, que esteve envolvida nesses seminários de intercessão. E em cada seminário, além de ministrar na vida das pessoas que estão ali, elas são convocadas a se tornarem parte dessa preparação espiritual para esse ajuntamento do dia 7. Vou só abrir o parênteses aqui e contar um testemunho de cura, né? Tinha uma mulher que, no momento em que é ensinado sobre o valor do perdão, às vezes a gente acha que batalha espiritual, intercessão, deve ser uma coisa muito assim, difícil, mas, gente, é o básico, é o simples, né? Se a gente conseguir viver a simplicidade do Evangelho, nós somos mais que vencedores. Temos autoridade, né? Então, estava sendo ensinado sobre o perdão. E ela tinha uma amargura muito grande contra o próprio Deus. Porque o filho dela tocava bateria na igreja, um adolescente, ele sofreu um acidente e estava tetraplégico. E ela não entendia porquê e tal. E os casos mais graves no seminário de intercessão, eles são atendidos numa das salas da igreja que nos recebe, para que a pessoa possa contar a história dela e os intercessores possam ouvir, possam buscar a direção de Deus específica para aquela pessoa. E essa foi uma das mulheres, né, que foi para esse atendimento mais personalizado. E o Senhor falou que era para ela realmente perdoar, né, as pessoas que causaram um acidente. E assim, por mais difícil que pareça isso, ela precisava perdoar a Deus, não sei explicar isso, mas ela estava revoltada, entendeu? Ela tinha uma amargura contra o próprio Deus. E não é que ela chegou em casa, gente, e o menino estava começando a se mexer. Ele não se mexia há muitos anos. E eu sei que esse foi um dos seminários, se não me engano, foi no primeiro seminário. No segundo seminário que aconteceu, para a honra e glória do Senhor Jesus, o menino foi lá, gente. Andando, ele foi lá, ele se levantou, ele foi totalmente curado. E já está tocando a bateria de novo. Gente, isso é o poder de Deus, sabe? Para nós isso tudo era assim, prenúncio, sabe? Da glória que vai se manifestar aqui no dia 7. Porque estava tudo alinhavado. Os seminários mesmo estavam acontecendo ali para prepararem a cidade, prepararem os ares, prepararem a igreja para o dia 7. Daí nós vemos muitas curas. Outra preparação espiritual foi com o próprio grupo, né? Nós entramos em jejuns e principalmente desde o dia 17 de maio, são 52 dias de jejum e variamos as estratégias. Tivemos um retiro espiritual com o grupo no final de semana, em que a gente se separou realmente para estar orando, para estar adorando, para estar buscando, né? Nós tivemos também outros encontros na minha casa, toda semana nós temos reunião, né, na minha casa, nós chamamos de célula, onde a gente estuda a palavra, onde a gente adora, onde a gente ora juntos. E essa preparação espiritual do grupo foi assim. E agora, nessa semana, nós estamos tendo
um retiro ali em Niterói, onde nós temos representantes de todos os municípios do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Hoje pela manhã, então, disse que foi tremendo, porque de hora em hora e meia, eles estão se revezando, os grupos estão se revezando de dia e de noite, para poder estar intercedendo. Disse que foi tremendo, porque hoje de manhã foi concentrado em orações de arrependimento pelos pecados de cada município. Então, com as bandeiras de cada município, os intercessores estavam ali orando, né? E também temos representantes, 2 pelo menos, de cada estado brasileiro que estão chegando para estarem ali, né? Não estão todos ainda, tem do Acre, tem do de Goiás, do Distrito Federal, tem de todos os estados brasileiros ali com esse propósito. Temos também um outro grupo de intercessores coordenado pelo apóstolo Hudson, que esteve pregando no nosso congresso, né? Ele trouxe uma palavra, não há avivamento sem arrependimento. E eles estão também no Rio de Janeiro essa semana, fazendo vários atos proféticos, né, com esse grupo. Eles estão retirados e vindo à cidade fazer algumas coisas. Por exemplo, ontem eles subiram o Complexo do Alemão e celebraram a ceia do Senhor ali. Eles também pegaram um barco na Baía de Guanabara e celebraram a ceia do Senhor no mar. Né? Eles tem acontecido muita coisa. Muitas igrejas aqui no Rio de Janeiro também já fizeram vigílias em prol da gravação. Né? Nós recebemos várias comunicações de várias igrejas. Tem até outras cidades também, que chegou a notícia pelo blog. O pessoal mandou. Então, assim, esse preparo espiritual é muito intenso, acontece com o grupo, acontece com os intercessores e acontece de várias outras fontes, né? De várias outras pessoas e igrejas ao redor do Brasil que têm se mobilizado em prol desse dia. Só para ajudar aqui um pouquinho, a Nana falou essa experiência dessa mulher com filho, for tetraplégico, usar essa expressão, esse é o sentimento dela. Não é que a gente tem que perdoar a Deus, não. Nós temos aprendido que murmurar significa, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Isso é murmuração. Então, muitas vezes, quando não entendemos os caminhos dele, a tendência é murmurar contra ele. Murmurar é exatamente isso. Se eu fosse Deus, eu ia fazer de um modo diferente. É muita presunção. Então, Deus é Deus, nós o amamos, servimos, queremos. Muitas vezes na cabeça de alguns é que passa um sentimento que Deus errou. Ao contrário, tudo que ele faz é perfeito. Posso contar mais um testemunho? O coral, né? O coral também começou a ensaiar essa semana, né? Na segunda-feira. E os irmãos ali também têm tido experiências maravilhosas. É realmente o ano em que a gente está vendo mais unidade, mais participação. O Robinho, que é o regente, ele falou: Ana, você não acredita como o pessoal adora, como o pessoal canta as canções e ora e se entrega mesmo, né? O carioca, ele é assim, intenso, né? Então ele disse que, a Isanete me disse que uma mulher, por exemplo, chegou lá dizendo: olha, por favor, orem por mim, porque eu falei: Deus, eu tenho que participar desse coral, mas eu tenho um problema de coluna. E eles oraram por ela e ela foi curada. E um outro caso que aconteceu também, é que na terça-feira, uma irmã pediu a Isanete para estar orando pelo marido dela, que estava internado com um aneurisma cerebral. E ele já tinha tentado fazer uma cirurgia, 5 vezes o bloco cirúrgico não teve vaga para ele. Então eles oraram e a Isanete viu o cérebro dele assim, pegando fogo, numa visão espiritual. À noite, lá no hospital, ele sonhou que eu o chamava pelo nome e ele subia no palco para dar testemunho. No dia seguinte, na quarta-feira, abriu uma vaga no bloco cirúrgico e ele foi. E os médicos falaram para ele assim: ô rapaz, vai embora para casa, você não tem nada. Aleluia. Quando foi à noite, na quarta-feira, ele foi pessoalmente no ensaio do coral, irmãos. Então, assim, tem acontecido coisas tremendas, é o poder de Deus, né? Como diz a Bíblia, que o Evangelho não é só palavra, mas é poder, né? É poder, é isso que nós temos buscado, não apenas falar ali palavras bonitas. Hoje em dia, inclusive, a gente estava falando aqui como que o louvor e a adoração foi, né, revolucionado nas nossas igrejas, mas hoje em dia a gente vê muito isso, as pessoas parecem que já até aprenderam
as palavras certas, como que faz para profetizar. Ah, eu quero ser um adorador, eu quero ser um profeta, mas às vezes tem muita palavra e pouco poder, né? E eu tenho falado, Senhor, que não seja só palavra, Senhor. Não seja só palavra, nós não queremos aprender uma fórmula. Nós queremos realmente que o Senhor fale através de nós. Porque quando o Senhor fala, né, a palavra dele, ela é viva, né, ela é poderosa. E estava até conversando com a Ludmila aqui, pelo telefone, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela que me falou sobre isso. As pessoas aprenderam adoração profética, as pessoas aprenderam. E ela falou assim, Ana, eu creio que o mover, o novo de Deus para o nosso tempo é intercessão. É intercessão. Porque é em oração, é um novo mover que Deus tem trazido, despertado a igreja para orar como nunca antes, sabe? Despertando os jovens, crianças, velhos, mulheres, homens, todos a orar. Porque a oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela também não tem holofote, ela também não tem microfone. A oração é na madrugada, a oração é no grupo pequeno, a oração, sabe, ela não mexe com a nossa vaidade, como a música, como o louvor, né? E é ela que traz realmente o poder para quem tiver um microfone na mão, ter realmente autoridade, as coisas realmente acontecerem. Tem que ter um antes, tem que ter os pés para trás, né? O joelho no chão e os pés para trás. Então, a gente estava conversando sobre isso e eu queria lançar isso aqui para vocês, né? Estamos vivendo um novo tempo em que não basta você falar as palavras certas. Deus quer realmente derramar o poder dele em cada uma dessas palavras. E para isso, é a intercessão que é a chave, é a oração que é a chave.